a consulta de diagnóstico e a entrega do plano de tratamento, quando são feitas em 2 consultas, elas tornam muito mais palpável e muito mais tangível e aumentam o nosso espaço para deixar a caixa de benefícios mais carregada, a caixa de benefícios mais cheia, tá? E isso é fundamental. E de que forma que você vai trabalhar essa caixa de benefícios? Utilizando a nossa terceira dica, que é o nosso roteiro de apresentação de plano de tratamento. Dentro desse roteiro, nós temos alguns insights importantes, tá? Por exemplo, utilizar a técnica do céu e do inferno. A técnica do céu ao inferno é uma técnica essencial e fundamental que deve ser praticada na segunda consulta com o seu paciente, que é a consulta de apresentação do plano de tratamento. Nessa técnica, você tem que abrir as fotos intraorais do seu paciente e abrir do mesmo lado, na mesma tela do seu computador, a foto intraoral de uma oclusão ideal. E aí você deve comparar essas 2 imagens e você deve, primeiramente, dizer para o seu paciente qual é a meta do tratamento dele, ou seja, o que você busca atingir com o tratamento. Então você busca atingir uma relação dentária de classe 1, uma enterocuspidação equilibrada, uma oclusão adequada, uma estética adequada do sorriso e esse equilíbrio mastigatório que vai trazer uma estabilidade de ATM e principalmente proteção dos dentes ao longo prazo. E aí você vai olhar a maloclusão do seu paciente e vai relatar para ele, olha, por exemplo, os dentes que têm lesão de abfração e os dentes que têm retração gengival são os dentes que são acometidos por forças excessivas, forças fora do longo eixo do dente, e esse desequilíbrio oclusal causa um desequilíbrio de forças mastigatórias, que causa um prejuízo e um dano à estrutura periodontal. Então, nessa técnica do céu e inferno, que é perfeitamente ética e real, você tem que fazer o quê? Mostrar o que é o inferno. E o que é o inferno? É o problema que existe hoje e o agravamento, ou seja, como esse problema vai piorando ao longo do tempo. E eu te pergunto, você sabe, né, como ortodontista, que dentes que têm retração gengival, lesões de abfração e que estão com forças fora do longo eixo, eles tendem a ter uma piora dessa condição periodontal ao longo dos anos, ou seja, as retrações tendem a aumentar, as lesões de abfração tendem a aumentar, porque as forças continuam cada vez piores, né, e continuam distribuídas de maneira desigual entre os dentes. Da mesma forma, o desgaste dental e trincas e fraturas de esmalte tendem a aumentar, principalmente se a gente tem uma má oclusão não tratada ao longo da vida. Sem falar outras questões, né, de equilíbrio de ATM. Então, esses problemas decorrentes da má oclusão e do desequilíbrio mastigatório e o desequilíbrio da oclusão dentária, que vão se agravando ao longo da vida, representam o inferno, ou seja, representam o conjunto de problemas que existem hoje e como esses problemas aumentam ao longo do tempo com a vida do paciente. Então, você precisa mostrar não só o que ele tem hoje, mas a conta que ele vai ter, né? O que vai custar para ele em termos de custo biológico, inclusive, caso ele não trate. E ele tem que visualizar que caso ele volte daqui 1 ano, daqui 2 anos, essas condições dentárias poderão estar piores do que estão hoje, tá? Depois que você apresenta o inferno, você entra com o céu. O que é o céu? É o caso tratado. Então daí você mostra casos seus tratados e mostra imagens da oclusão ideal para mostrar, olha, então já que você tá aqui com todos esses problemas e estes problemas têm um desenvolvimento, um agravamento previsto para o futuro, então agora eu quero te mostrar o que nós podemos fazer quando o seu caso estiver tratado, o que nós buscamos fazer, qual é a sua meta. Então eu tenho para você a meta de criar uma linha do sorriso positiva, eu tenho a meta de ter um corredor bucal estético onde apareçam os seus dentes para você ter um sorriso mais expandido, eu tenho uma meta de ter uma oclusão funcional, uma enterocuspidação equilibrada, de proteger os seus dentes, de evitar, né, a piora das lesões gengivais, das lesões de abfração, das retrações gengivais. Então você tem que apresentar
o céu, que é o quadro que você pode construir, e o inferno, que é o quadro que ele tem hoje, e apresentar que você tem o caminho para sair daqui e chegar lá. Então isso é fundamental que seja feito com calma e tranquilidade na segunda consulta. Por isso que no método Power Doctor nós recomendamos 2 consultas. A primeira consulta você faz um diagnóstico inicial do seu paciente, você faz uma análise global do sorriso dele, você faz as fotografias, se tiver o scanner você faz o escaneamento, e o objetivo principal da primeira consulta é você aumentar a percepção de necessidade que o seu paciente tem sobre o tratamento. Isso mesmo, aquele paciente que só enxerga um pequeno apinhamento de incisivo inferior, quando ele está na primeira consulta com você, ele tem que sair dali enxergando que ele tem uma má oclusão, enxergando que ele tem várias questões importantes que ele deve ter, sempre mantendo, né, a ética adequada no contexto, mas você deve sim mostrar para o seu paciente todas as necessidades que ele apresenta em termos de má oclusão e estética do sorriso, em termos de desgastes, trincas dentárias, trincas de esmalte, retrações gengivais, que estão agravando a condição dentária dele, tá? Então, o aumento da percepção da necessidade. Por isso que é fundamental pelo menos fotografar, mesmo que você não tenha o scanner, pelo menos que você faça fotografias e abra essas fotografias numa tela grande para o seu paciente falar: nossa, doutor, mas tá assim mesmo? Sim, justamente porque ele geralmente as pessoas não se olham, né, com a imagem grande, então não tem ideia da necessidade de tratamento que eles apresentam. Então, o aumento da percepção da necessidade é o objetivo da primeira consulta, e isso deve acontecer principalmente com a confecção de fotografias, tá bom? Na primeira consulta também é fundamental você mostrar casos tratados para você, tá? Casos que você tratou, casos antes e depois, para que o paciente se sinta motivado, né, em continuar investindo tempo, e para que ele retorne na segunda consulta.